Clube do Livro Vladimir Nabokov. Coloque seu fone de ouvido, pegue o livro no colo e venha ler com a gente. Oi, gente. Então vamos dar início às discussões do sexto dia do Nome da Rosa, começando com as matinas. Alguém tem alguma coisa nas matinas? Não. No sexto dia eu só marquei uma coisa. Eu acho que o Esse dia eu interessante não marquei falar nada. dessa Matinas é só que o Malaquias vai morrer, né? Isso. É quando... Então, e eu tinha levantado ele como um dos meus suspeitos na última reunião. Eu também. Na hora que eu vi a Se morte tivesse dele, virado a página, você tava... ainda bem que o Kindle não nos proporciona isso. Mas tudo bem. Então o Malaquias morreu, acho que esse é o fato principal dessa parte. Que é bem curtinha. Uhum. Depois tem a Laudes, que o Nicola vai virar o celeireiro. E não colocaram um novo bibliotecário, porque sabiam que o Bencio não estava meio que pronto para se tornar bibliotecário. E aí a gente começa a descobrir Mesmo porque ele podia ser assassino, né? a gente começa a descobrir uma boa parte da história dos bibliotecários, do abade, como ele chegou ao poder, né? Pra revelar muita coisa do passado. A trama de deles quererem que fosse um monopólio dos italianos, né, ali na biblioteca e tudo mais. Sim. Eu acho que então na Laudes é bem isso que a Carol tinha falado. Depois vem a prima, que tem um diálogo com o Nicolau, que é onde ele vai revelar todas essas histórias, eu acho, né? Falando de como que é a tradição da biblioteca, se eu não estou enganado. Eu acho que é aqui já, né? E como funciona essa dinâmica e tal. Quem é o ajudante de bibliotecário vira o bibliotecário, e depois quem é o bibliotecário vira o abade, né? E para ser bibliotecário precisa ser o mais velho da abadia, não estou enganado. Só que aí os atuais ocupantes dos cargos meio que não seguiu a regra, né? O Abone não foi bibliotecário, e o Malaquias foi meio que uma indicação que não era para ser, né? Tinha uma pessoa mais velha que ele, que é o Alinardo, não lembro direito. É porque, na verdade, né? Pode falar, Ferdinando. Eu não lembro agora como é que o Malaquias, eu sei que quem ensina pra ele é o Abone, mas o Alinardo ele foi precedido por um segundo, tipo assim, ele era o mais velho, era ele que era pra ser, aí foi o segundo, que a gente agora sabe que é o Jorge. Mas aí tem lá uma confusão de um cara que não escrevia, então o Jorge era o assistente dele, então por isso que o Guilherme descobriu. Aí teve um outro cara também antes de chegar no Malaquias. Tudo isso porque o Jorge ficou cego. Mas basicamente o Malaquias não aprendeu do Jorge, mas o Jorge conseguiu influenciar o Abone de alguma forma para ser o Malaquias. E o Malaquias era uma pessoa que o Jorge manipulava muito fácil, controlava muito fácil. Mas complementa aí, palestra. Não, é bem isso mesmo. Eu acho que não tem muito mais o que falar, não. Eu acho que era realmente um cargo de interesse, né? Apesar de o Jorge não estar no poder, ele conseguia controlar tudo que ia acontecer ali dentro, tudo estava sob o controle dele, por conta da influência dele no Malaquias e então por conta da influência dele na biblioteca, que nunca deixou de ser o principal meio de curiosidade ali da abadia, ou talvez o lugar mais importante, né? Então o Jorge controlava o cérebro de tudo. Isso tá desde o primeiro capítulo. Eu sei que, assim, provavelmente eu não teria percebido, mas como eu tinha visto o nome dele, eu fiquei muito sensibilizado. Assim, tudo que vinha sobre isso eu falava, tá vendo? É óbvio, não sei o quê. E desde o primeiro capítulo, o Adso fala que o Jorge estava todos os lugares ao mesmo tempo e parecia saber de tudo. Então isso tá, a sementinha do que vai acontecer, da descoberta que a gente faz no último capítulo, tá lá no primeiro. Isso eu achei muito legal. Não, realmente, sim. Em todos os dias tem indícios de que é o Jorge. Mas, tipo assim, quem não sabe o nome do Jorge deixa passar batido. Por exemplo, o Alinardo falando que ele foi precedido por uma pessoa quase da mesma idade que ele, né? Ele ia ser o bibliotecário e foi outra pessoa. Mas ele fala, mas Deus castigou, ele entrou no reino das trevas. Ele ficou cego, é óbvio. Entendi. Óbvio, né? Não. Assim, não, mas podia ser morrer ou ficar cego, né? É uma das duas coisas, né? Ou entrar em coma. Não sei, mas naquela época não tinha jeito.
Mas eu tava desconfiando que era ele, né? Eu até tinha falado no último encontro, mas acho que dos outros encontros eu preciso ver se eu tinha falado. Eu acho que não. Mas eu lembro que você até falou, ele é muito fraco, não sei o que, ele é cego, como que ele vai fazer as coisas? Eu sei lá, eu sempre eu desconfio dos grandes chefes e desconfio também de pessoas que parecem ser muito inocentes, ou incapazes, vamos colocar entre aspas, de cometer as atrocidades, porque pode ser lobo em pele de cordeiro, então não sei, sabe? Então, a gente, pelo menos eu, e que a gente conversava nas outras reuniões, a gente sempre eliminava o Jorge porque as condições físicas dele impossibilitavam aqueles assassinatos. Só que, na verdade, cada um dos assassinatos, apesar de meio que ser orquestrado por ele, né, ter o dedo dele, não foi ele que fez, não foi ele que cometeu. Então, não dependia da força física dele. Por isso que, no final, revela a trama. Sim, foi o que eu falei até na última reunião. Eu tô desconfiando do Jorge. Eu falei aquilo do Abade, uma zoeira de falar assim, eu não desisto dos meus sonhos. Então, o que eu achava no fim, eu não vou mudar. Eu vou ser dogmático nesse ponto. Mas eu coloquei o Jorge. Eu achava que, na verdade, seria muito mais ele do que o Abade naquele ponto. Principalmente por conta daquele discurso nada a ver que teve. E eu não lembro se vocês lembram, mas aquele discurso foi uma coisa que me marcou muito, que eles falam assim, era para ter sido chamado Alinardo, só que o Alinardo não foi chamado por conta talvez das condições físicas dele, mas o Jorge foi chamado, então o segundo mais velho que foi chamado. Eu já fiquei com isso na cabeça, então o Jorge teve esse, vamos colocar entre aspas, privilégio. E ele também não tinha as condições físicas boas. Então por que ele foi chamado? Por que ele foi discursar, sabe? E aí depois junto com esse negócio que o segundo mais velho que assumiu a biblioteca. E aí depois lá na frente vai revelar que foi o Jorge. Então, tipo assim, eu já tava meio com o pé atrás, e eu tinha falado no encontro passado, mas realmente eu não tinha certeza, mas se eu tivesse que chutar, eu não chutaria o Abade, eu chutaria o Jorge. Ou o Adson, né, que eu falava que podia ser, eu tava louco. Mas seria um dos dois, sim, que eu chutaria, ou o Jorge ou o Adson. Mas eu acho que eu chutaria mais o Jorge. Mas enfim, a gente vai discutir isso mais pra frente. A gente tá adiantando um pouco as coisas, mas eu só queria mencionar que, tipo, o Lucas falou, fazer 2 pequenos comentários. Primeiro é que, tipo, toda aquela história do anticristo, não sei o que, no final a gente viu que foi só o acaso. Então é um negócio engraçado, né? Ele arrumou toda uma teoria pra explicar as trombetas no que, na verdade foi simplesmente o acaso. Mas a segunda coisa que eu já queria ver com vocês é que, assim, nenhum assassinato, tirando talvez o do Abade, é o Jorge que comete. Tudo que ele faz é envenenar um livro e colocar nas prateleiras da biblioteca. E aí, ele realmente é o assassino? Que vocês... Vamos discutindo e depois a gente volta. Vai ser uma resposta bem difícil. Então tá, então onde que a gente tinha parado, Carol? E esse era o spoiler que eu tinha do livro, que o veneno estava nas páginas do livro, aí conforme a pessoa queria passar a página, levava a mão na boca para folhear, e morria. Maldito professor de química do ensino médio. Deixa aqui minha nota de repúdio. Eu assino embaixo porque eu tive o mesmo spoiler. Exato. Nunca tive isso, não. Mas eu acho que no filme deve ser alguma coisa levemente diferente. Não vou dar spoiler do filme. Mas tinha um toque a mais que o professor me contou. Então talvez ele tenha visto o filme e não lido o livro. Ler o livro é bem complicado, né? Tipo, é um livro difícil de ler, mas eu achei muito bom, muito interessante, gente. Vai pros melhores livros que eu já li na minha vida, com certeza. Mas é a terça, né? Pode falar. Em si, essa parte é bem estranha pra mim. Conta um sonho do Adson, que na verdade o Guilherme deixou ele pra ir pro escritório, e o Adson ficou lá na igreja rezando com os outros. E aí, no meio da oração, ele deu uma pescada, né? Dormiu. E aí, ele teve um sonho, assim, muito estranho, que ele explica, assim, com os mínimos detalhes. Chega até a ser difícil de entender algumas coisas. E ele fala de vários personagens importantes, religiosos, né? E, por exemplo, cita Jesus, cita alguns santos, cita que Noé estava lá também. E aí, alguém quer comentar o sonho? Porque eu achei muito confuso. Depois a gente descobre o que era o sonho. É baseado uma musiquinha que os monges mais novos cantavam, uma paródia assim, pra decorar as passagens bíblicas. Quando eu li isso... pode terminar. Não, continua, por favor, Paulo, é só isso. Rapidinho. Que às vezes você quer voltar a comentar, fazer alguma coisa, algo mais profundo, mas quando eu li era justamente isso, né? A gente descobre que é como se fosse uma história contada de forma engraçada para que os noviços,
aqueles que estão entrando na igreja possam, por meio dessas bobagens, memorizar melhor a função de cada personagem bíblico, de cada figura histórica da igreja que é relevante, né? E aí eu fiquei pensando, por exemplo, nos macetes que a gente tem no ensino médio, né? Tipo, as formas de física, só sorvete, vovó à toa, tem umas mais pesadas aí, né? Pra você nunca rezei tanto, a de Clopeiron, ou tem a parte bobagenta dela. Mas assim, essas bobagens que tipo, a gente vê no ensino médio e faz com que a gente lembre, sabe? Mecanismo de memória. Então, acho que dá pra falar que nós aí noviços no ensino universitário também a gente aprende um pouco dessas técnicas que faz memorizar, né? Acho que basicamente isso. Alguém tem mais um comentário na terça? Não, se sonha bem. Não, Eu tenho um pequenininho que eu achei muito legal, que ele tá falando dos tesouros, como é que chama? Partes Relíquias. de coisas religiosas. Não é relíquias, tem um outro nome. A gente vê no ensino médio. Não é indulgência, é outro nome. Simonias? Simonia. Será que é isso? Simonia é o pedaço da cruz, não é? Deixa eu ver. Eu acho que isso é relíquia mesmo. Relíquia sagrada. Eu acho. Simonia, venda de favores divinos, benções, cargos, bens espirituais, coisas sagradas. Bens espirituais. Eu acho que é isso aí. Em troca de dinheiro, Pode Que ser. ele fala muito legal. Tem uma frase que ele fala assim, que todos aqueles objetos eram uma diáfana sinédoque de si mesmo. Raquel como um osso, Daniel como um dente, Sansão como um maxilar, Jesus como um trapo de veste púrpura. Então, tipo, eu nunca tinha pensado nisso, mas realmente é parte pelo todo. Você pega um pedaço da cruz como se fosse Jesus de fato, sabe? Você pega... Hoje a gente tem com o Muro de Berlim, você pega um pedaço do uma pedrinha do Muro de Berlim, como se aquilo representasse algo muito maior. E, na verdade não é só uma pedrinha, é só um pedacinho de madeira, é só um pedaço de pano, que não representa muita coisa. E é engraçado que no final usa aquela frase lá aquele pedacinho de cruz, se fosse juntar de todos os lugares que cada um tem, assim, daria para fazer várias cruzes. Eu já tinha escutado várias piadas dessas nesse sentido, mas é verdade. O quanto de pedra do Muro de Berlim não se vende hoje quando você vai... Eu nunca fui pra Alemanha, mas eu sei que é assim lá em Berlim. Continuam vendendo até hoje, como se fosse pedra do Muro de Berlim. Na verdade, pode ser pedra que o cara tirou de qualquer lugar. Isso devia acontecer mesmo na Idade Média. O cara pegava uma madeira, deixava um pouquinho mais velha, misturava com alguma substância, sei lá, e boa. Então agora vamos para após a terça. Só citar uma referência rapidinho, Carol. Que uma vez, eu não sei se vocês... que isso que o Fernando falou eu achei muito legal. Que tem, uma vez, descobriu um braço de um menino Jesus. Não sei se foi enterrado, não sei se foi no Rio, eu não lembro direito. Mas eu sei que descobriu esse braço. E o Gregório de Matos fez um poema para esse braço. Não sei se vocês já ouviram. Aí só o primeiro, é um soneto, né? Vou só ler o primeiro quarteto para vocês verem que é exatamente isso que o Fernando estava discutindo. O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo, sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Essa brincadeira, né? Mas é muito legal pensar o que é parte, o que é todo. Se é uma parte de Deus, não seria Deus? Ou não, é só uma parte mesmo. Então é isso. No primeiro semestre de direito, a gente tem direito romano. E aí você estuda a classificação das coisas. E aí tem as coisas simples, compostas e orgânicas. E é justamente isso, que a diferença da composta e orgânica é que as orgânicas elas têm um sentido de ser, uma ordem de ser. Então, por exemplo, um livro é uma coisa composta, mas uma biblioteca é uma coisa orgânica, entende? É uma viagem, mas tá bom. Na verdade, vou ter que cortar esse trecho que eu confundi. De boa, mas vamos tocar o barco então. Vamos tocar o barco. É simples e composta. A simples é, o livro, e a composta é um todo orgânico. Então seria a biblioteca. Agora fez mal aí, galera. É que eu dei monitoria hoje, eu tô com essa matéria fresquinha na cara. Nossa, vocês estão tendo monitoria à distância. Tá, aí isso foi a terça, né? Então vamos prosseguir aí. Nessa parte básica, o Adson conta pro Guilherme sobre o sonho dele, e o Guilherme explica pra ele a questão que o Fer tinha falado sobre a musiquinha, que na verdade o sonho foi a representação dessa música, e o Guilherme meio que tem uma ideia ouvindo o sonho do Adson. Fala também. Então, eu não notei nada na pausa dele pra mim. É isso. Tem os capítulos mais curtinhos, no final do sexto dia não tanto. Então e a sexta? O que vocês me dizem sobre ela? Como diria Lucas, você quer falar? Lucas, tá demorando muito pra chegar na sexta. Deixa eu abrir aqui pra mim ver só aquele resuminho inicial do capítulo.
Aqui tá assim, em que se reconstitui a história dos bibliotecários. Ele tem-se algumas notícias mais sobre o livro misterioso. Ué, então demorou pra fazer aquela parte que eu falei. Ah, não, aqui é aquela parte que o Fer falou, que ele descobre algumas coisas analisando aquele catálogo da biblioteca, né? E aí ele consegue ver lá a composição, que o livro ele tem uma parte árabe, depois uma parte grega, não sei o quê. Aí ele vai no catálogo da biblioteca, verifica os registros, fala da assinatura, que uma escrita era mais trêmula, depois uma mais forte, dura por muito tempo, mais tempo do que seria o tempo de um bibliotecário. Enfim, ele vai falando sobre todas as teorias e como o livro está terminando, né? Aqui é o momento que as peças estão se encaixando. Então, o Guilherme já está tendo uma ideia bem concreta do que pode ser. Mas sabe o que é engraçado? Por mim, os livros do Finis África, não faria sentido eles estarem no catálogo. Meio estranho eles estarem lá esse aqui eu quero consultar, esse aqui você não pode. Todo mundo iria querer saber quais eram aqueles livros. Não sei, meio estranho. É que assim, não faz sentido também eles terem um material lá e não ter nenhuma forma de catalogar também, né? Eles perderiam o livro em meio a tantos títulos, né? Eu acho. Porque o Finis África não é só de um livro. Sim. Mas sei lá, eu acho que fica desorganizado, sabe? Não sei. Na minha cabeça, tipo... acho que quem faz biblioteconomia, não sei, acho que ficaria com um toque, mas tipo, se ninguém soubesse o que era o Finis África, se ninguém entendesse sobre isso, se não desvendasse os mistérios do labirinto, igual eles fizeram, né, com as letras, entrando em cada sala, não teria importância. Mais um livro que eles não poderiam consultar. Sim, tipo, ia passar batido. Agora, se eles não colocam e eles descobrem uma sala assim, talvez dê mais alarme do que, sabe, se alguém entrar na biblioteca à noite e falar, tem um livro, tem uma segunda lista. Sala, tem uma sala com livros não catalogados, sabe? Então então aqui tem coisa. Eles não precisam nem descobrir um mistério. É só eles entrar numa sala, ver que aquela sala não tem livro catalogado, que eles já sabem. Pra entrar naquela sala você precisa ser alto, apertar lá um botãozinho, não sei o que, girar 380 graus. Não, sim, não é nem tô falando dessa parte. Tem isso, né? Eu te entendo, realmente. Não, mas eu acho que é isso aí que você falou, porque pra não perder um livro, e aquela história que os livros são catalogados quando eles chegam, pela data de chegada, então faz sentido. Faz um pouco parte da história, da organização, e eu acho que dessa coisa de despistar. Eu lembro que uma vez quando eu tava vendo o Pianista, que é aquele filme que fala, né, sobre a Segunda Guerra e tal, que eles são judeus e eles estão decidindo onde que eles vão deixar o dinheiro. E aí o cara que é o pianista mesmo, ele pega o dinheiro e, tipo assim, coloca debaixo de uma planta, assim, bem na frente, de onde todo mundo poderia ver. E ele fala, vamos deixar aqui que ninguém vai perceber, porque é muito óbvio pra olhar, sabe? No final eles não deixam, mas tem hora que é isso mesmo, tipo, você deixa as coisas de propósito pra parecer que é óbvio, pra parecer que é normal, só que na verdade não é, né? Tem uma intenção de não omitir aquilo, né? Às vezes pra confundir ainda mais as pessoas. Eu fiquei pensando, por que o Jorge, ao invés dele colocar o veneno, por que ele só não queimou o livro, jogou ele fora? Isso é um debate que a gente pode levantar. Isso é um debate que a gente pode levantar. Talvez a gente possa guardar quando chegar no diálogo deles, porque é um assunto que não tem muita resposta. Bem complicado, né? Porque, tipo assim, ao mesmo tempo ele destrói o livro no final, né? Que ele sai comendo o livro. Mas vamos deixar o final, porque eu acho que tem bastante coisa pra falar. Tá. Agora vamos para a Noa. Falasse um pouco de um monte de marcação. Quê? Falasse um pouco de um monte de marcação, até agora ele não falou nenhuma, uai. A minha primeira é aqui. Tá. Na nona do sexto. Mas eu tenho mais no sétimo. Eu tenho 5 no sétimo dia. Mas eu não sei se eu vou falar todas, não. Então vamos resumir. O Guilherme pede para conversar com o Abade. Eles dão uma discutida, né? E dá a entender. O Abade ele percebe o tanto que o Guilherme sabe, se sente incomodado, né? Porque ele percebe que ele tá meio que perdendo a autoridade dele. Que na abadia você percebe que conhecimento também é uma questão de hierarquia, né? Quem tem mais conhecimento é o abade, aí depois seria o bibliotecário, e assim por diante. Além da questão da idade, tem a questão do conhecimento. E aí, sabendo que o Guilherme sabe demais, o abade meio que expulsa o Guilherme da abadia, pedindo para ele ir embora no dia seguinte. E aí, nem sei se é nessa parte ou se é na próxima, mas o Guilherme, ele percebe que ele tem pouco tempo para acabar
Abade de tudo, que ele tem que dar uma corrida antes que o Abade peça pra todo mundo não conversar mais com ele. Meu comentário é justamente por isso. É que ele entra no paradoxo, né? Porque ele tem uma madrugada para resolver o caso, ele quer sair de lá até do caso resolvido, mas ele não pode desesperar, porque se ele desesperar, ele não vai conseguir pensar, e se ele não conseguir pensar, ele não vai conseguir encaixar as provas para chegar no resultado. E aí a minha frase é justamente isso, que o Guilherme fala assim: é tarde, e quando se tem pouco tempo, ai de quem perder a calma. Precisamos agir como se tivéssemos a eternidade diante de nós. Eu acho isso aqui muito bonito, porque valoriza, como que eu vou dizer, um olhar crítico diante de uma situação que é quase que perdida, assim. Você olha para a situação, você não vê perspectiva, mas você sabe que se você olhar com um olhar ansioso, com um olhar impaciente, você não vai conseguir resolver nada. Então você precisa primeiro parar, centrar suas ideias, organizar o cenário e tentar agir de uma forma que você note os detalhes, porque quando você faz as coisas muito rápido, você perde os detalhes daquilo que você está fazendo. Para ganhar velocidade, você tem que perder algo, né? Nunca dá para ter tudo na vida. Mas ele tem essa consciência de que, apesar do tempo dele estar se esgotando, ele precisa ter calma para olhar com frieza para as provas e dar um parecer. Que eu acho que aí talvez esteja uma angústia de muitos médicos e até mesmo juristas, né? Que às vezes a gente tem pouco tempo para dar resoluções. O paciente chega com um quadro de emergência, a gente tem que prestar atenção em todos os detalhes, porque talvez um erro pode ser fatal, mas ao mesmo tempo que a gente precisa agir com agilidade, com presteza, a gente também, né, precisa balancear a nossa conduta para não esquecer de nada. Então, é um pouco angustiante, mas tem que ter esse pensamento, eu acho que um pouco mais à frente. É só isto, meu povo. Esse era o meu comentário da nona. Aí do 6º dia eu não marquei mais nada, só o do 7º. No seu livro tá escrito nona mesmo? Está, eu vi que tem essa mudança de vocabulário, né? Vocês falam noa, eu falo nona. Mas é engraçado, porque, tipo, mesmo no catecismo da igreja, eu acho que quando tem essas horas monásticas, lá tá a nona, porque, tipo, é terça, sexta, nona, né? Tipo, faz até mais sentido, assim. Mas essa tradução... Terça, sexta, nona. Tipo, não pensando em dia das semanas, né? Mas múltiplos de 3. Terça, sexta, nona. Mas é engraçado que eu dei uma olhada na edição inglesa e edição italiana, né? Esses dias por conta da Carol, que ela precisava de um negócio. E os nomes em italiano são bem diferentes, então realmente eles são traduzidos. Eu achei que esse fosse o nome em latim, aí não tivesse que traduzir. Sim. Tem, quando vocês falam celeireiro, toda hora eu falo, gente, peraí, é que no meu livro, na minha edição, eles traduziram como despenseiro. Nossa. É diferente. E é celeieiro. A gente fala errado. Celeireiro. Celeieiro. 2 aí. No meu não é. No meu é despenseiro, é bem mais fácil de falar. Eu pensava que o Paulo estava falando errado quando ele falava nona. E eu pensava que vocês falavam errado. E vocês só perceberam agora? Não, eu percebi. Não, eu já tinha percebido, mas exato. Eu falava, gente, Noah, o que esses meninos estão querendo, meu Deus? Da próxima a gente tem que falar qual edição que vai comprar. Não, mas é legal, olha aí. Gerando umas risadas, pelo menos. Eu acho que mudou, inclusive, nome de personagem, viu? Você falou Nicolau, o nosso é Nicola. O meu tá Nicolau, de vocês é Nicola. Mas eu acho que no início da tradução ela explica por que ela mudou e tal. Eu só não tô lembrado mais, porque foi a primeira coisa que eu li. Tá errada, né? De ter mudado. Ela revisou a edição da regra. Mas tudo bem. Vamos lá. Eu tenho 2 comentários na Noa. A Carol já tava querendo me pular. São 2 pequenos comentários, eu vou soltar aqui a frase bomba e aí você... Uma coisa a gente já tinha discutido, eu acho, que era a questão da autoridade de quem interpreta uma obra. Que o Abade tá falando lá e ele começa meio... Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá de boa. Aí ele começa meio que tentar doutrinar o Karuatsu, o jovem A. E ele fala assim: e quem decide qual é o nível da interpretação e qual o contexto justo? Tu sabes, rapaz. Ensinam-te. É a autoridade. O comentador dentre todos o mais seguro e o mais investido de prestígio, e por isso
de santidade. Que é um migué, né? Que é tipo assim, você coloca a pessoa que... Assim, por um lado tem uma lógica que você coloca, olha, a pessoa que mais estudou, a pessoa que se aprofundou nesse assunto, a pessoa que tem o dever de saber sobre isso, ela tem uma interpretação provavelmente mais próxima da correta. Ou assim, mais apurada, pelo menos. Mas também é um migué porque você começa a colocar, tipo assim, olha, não importa o quanto a pessoa... Depois dessa primeira lógica, fica num contexto mais de tipo, quem tem o título. Então não importa o que a pessoa tá falando. Se a pessoa é doutor, então você segue fielmente, não é bem assim, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco disso. E aí, só pra finalizar, nesse trecho, o Guilherme fala pro Adson: matem-lhe os monges, mas não toquem na honra da abadia. Que é tipo, como se a instituição fosse algo muito maior que as pessoas, e fosse isso que o abade sempre, desde o começo, estivesse tentando proteger. Ele não estava preocupado em descobrir quem matou o Adelmo desde o começo. Ele queria que alguém resolvesse logo isso pra pessoa que matou confessar e eles encerrarem logo sem grandes problemas. E aí quando já foi o Bernardo de Gui, não sei o que lá, ele não quer que o monge menorita resolva o crime. Ele quer ele resolver pra tipo assim, o problema começou aqui e resolvemos aqui também, entendeu? O que vocês acham? Vou falar rapidamente sobre a questão... Depois eu deixo pro Lucas falar sobre essa segunda pergunta, ou a Carol. Mas sobre aquilo que você tinha falado primeiro, de uma pessoa que detém o conhecimento total, eu acho que isso é um absurdo, porque a ciência está em construção permanente, né? A comunidade científica ela sempre coloca novos paradigmas, e esses paradigmas às vezes são superados, quebrados, para entrar outros novos, né? Então, cada vez mais chega-se a um consenso talvez diferente sobre alguns assuntos que estão em constante pesquisa. Então, não tem como ter uma autoridade só no assunto. São várias pessoas estudando aquele assunto, com testes diferentes, com experimentos diferentes, para às vezes chegar na mesma hipótese ou em hipóteses diferentes, ou em comprovações diferentes, né? E nas ciências humanas também, você tem pessoas que têm mestrado, doutorado, enfim, mas que são em áreas distintas e que têm, por exemplo, visões políticas distintas, têm visões morais distintas, enfim. Então, eu acho que não existe uma só verdade, né? Não dá para confiar tudo a uma autoridade. Então, é sempre bom, eu acho que ouvir mais de uma fonte, consultar mais de uma fonte e ter esse contraditório que diz respeito a, principalmente, talvez, a área de humanas que tem muitas posições distintas e diferentes, porque a humanidade é complexa. Então, os estudos sobre a área de humanas eles são complexos e merecem uma reflexão maior do que o preto no branco, ou que uma autoridade vai estar certa e ninguém mais estará, né? Então, acho que é interessante ter essas nuances de pensamento para chegar em algo mais fidedigno. Só isso. Se o Lucas quiser falar da segunda questão que você tinha levantado, ou a Carol, deixo para eles. Pode falar, Carol. Não, só ia falar que tem uma coisa que muita gente já falou sobre o próprio doutorado, que antes era muito raro uma pessoa conseguir ganhar o título de doutor. Então ela era realmente, assim, uma pessoa muito diferenciada. Hoje, tudo bem que podia ter alguma interferência, sei lá. Não sei. O que você queria falar, Fê? Não, é só que doutor como título, sim, mas doutor como, tipo, pronome de tratamento, adjetivo, a gente vê muitas pessoas... como título. Eu sei, mas dificilmente as pessoas distinguem. Eu estou falando como título. Já o doutorado hoje, ele é muito mais fácil de você conseguir. Claro que ainda demanda muito trabalho, mas todo mundo, eu já escutei muitas pessoas falando que é muito difícil eles negarem uma tese de doutorado hoje. Quase todo mundo que tenta é aprovado. Então, sei lá, acho que isso é uma coisa a se pensar também, né? Sim. Bom, eu não sei, né? Eu também tenho essa percepção de que é mais fácil hoje em dia o doutorado, mas nunca vi nenhum dado sobre. Nem essas fofocas científicas aí que você falou também nunca ouvi falar, mas tenho a percepção que é mais fácil conseguir sim. Quanto à primeira pergunta, eu só queria complementar que eu acho que assim, eu concordo um pouco com o que o Abad fala, no sentido de que a gente, enquanto pessoas, estamos também sempre tentando procurar algum líder para ditar algo e a gente seguir, né? Tipo assim, o Gabriel explanou bem que para mim, concordo com ele, o melhor caso é estar ele sempre buscando mais de uma fonte, colocando os contrários em choques para tirar uma conclusão melhor, mas eu acho que o ser humano, a maioria das pessoas procura mais
um líder para falar o que é para ele seguir, o que é o certo, e aí ele não precisa buscar mais de uma fonte, ficar mais no comodismo mesmo. É porque é mais simples, né? Sim. Só que aí quando você não choca as ideias, você segue igual um rebanho atrás do líder, Sim. né? Você não questiona nem nada. Vira um gado. Exato. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre a primeira pergunta? Senão eu já vou falar da outra. Pode falar. Só me relembra um pouco aí, agora que eu tô esquecendo o que eu ia falar, mas se eu me falar o final da pergunta, eu lembro o que eu ia falar. Qual que era a discussão central? Frase, matam-lhe os monges, mas não toquem na honra. Mas qual que foi a questão que se levantou mesmo? A discussão central? Bem o que quer dizer, que tipo assim, você tem a instituição, que a instituição vale mais que a vida das pessoas que a compõem, ou como que é organizado, tipo assim, como que você valora a instituição e as pessoas, se elas são a mesma coisa, se não, se a vida é mais importante, se a instituição é mais importante, e assim por diante. E do jeito que ele coloca de um jeito bem pejorativo, né? Porque dá a entender que o abade nunca quis salvar as vidas, sempre quis salvar a abadia. Então, eu ia fazer um comentário não quanto a essa discussão filosófica que se levantou, mas quanto ao personagem do abade em si. Eu acho que o abade, nesse final, fica claro. No começo, sim, dá esses indícios, mas agora no final fica muito mais claro, principalmente com aquela cena do anel, com a conversa que ele tem, de que ele é uma pessoa muito, não sei se vaidosa é a palavra certa, mas ele não está muito preocupado com, por exemplo, até então a gente pensava que ele estaria preocupado com os assassinatos com o coletivo, mas dá para perceber que ele está muito mais preocupado com a imagem dele, com a imagem da abadia, e isso já foi sendo dado indícios ao longo do livro. Por exemplo, ele primeiro ficava pressionando o Guilherme para ser solucionado um negócio rápido, porque senão, a hora que o Bernardo de Guy chegasse e os outros inquisidores, poderia pegar mal para ele. Aí depois acontecem todos aqueles julgamentos, pega o celeireiro e tudo mais, e você vê que ele fica assim, consternado, tanto que ele não consegue naquele dia fazer alguma parte lá da missa e do ritual em si. Ele não faz, ele só dá um recado rápido e sai. Então, assim, a gente percebe que ele é muito mais preocupado com a instituição, com a imagem dele, do que com os acontecimentos em si. Não sei se isso colabora um pouco com a discussão, mas podem falar aí. Mas isso a gente pode ver até na nossa profissão mesmo. Que vocês lembram um dia que o nosso professor de semiologia, ele disse que o aluno ele tem que se preocupar com a imagem que as pessoas têm dele. Então, por exemplo, eu sei que a medicina não é uma instituição, mas foi dada a ela uma carga de responsabilidade grande, além da visão que as pessoas têm, até meio que sagrada em alguns momentos. Então, a gente tem que tomar cuidado com a imagem para não misturar a imagem do indivíduo com a imagem da profissão, da medicina. Então, eu acho que isso se aplica a várias questões da nossa, não só em questão de que um pode fazer pela visão do... E lembrar sempre que a instituição é maior que a pessoa, né? Porque as pessoas, elas falham, mas isso não tem a ver com a instituição em si, tem a ver com os erros humanos que as pessoas cometem, né? Então, eu acho que isso a gente já até tinha comentado, por exemplo, sobre política, né? Que achar que porque os políticos são corruptos, a política é indevida, a política não presta, a democracia é ruim. Não é assim. A instituição está acima dos erros das pessoas. Mas essa lógica ela serve para justificar muitas coisas ruins, né? Muitas deploráveis. Então, tipo, tem um caso de pedofilia na igreja. Não vamos escancarar porque a instituição é maior que a pessoa. Se a gente escancarar, vai pegar mal para a instituição. Então, vamos abafar, vamos resolver aqui para não acontecer isso. Mesma coisa na política. Tem um escândalo, teve com a operação do Bolsonaro. Iam começar a investigar o Flávio Bolsonaro, os caras atrasaram e tal. Não, a instituição Bolsonaro, família Bolsonaro é maior do que a pessoa. Então, atrasar de ir. Saquei. Então, é que eu não sei se ficou claro o que eu quis dizer. É que, por exemplo, eu acho que seja importante, sim, denunciar e julgar os casos omissos, ou os casos de injustiça que acontecem na igreja, os crimes, enfim. Acho que isso tudo tem que ser exposto. E aí os padres, enfim, que cometeram algum crime devem ser julgados e condenados, de acordo com a justiça. O que eu estou dizendo isso sempre vai acontecer. E isso nunca vai deixar de acontecer. E as pessoas têm que ter consciência disso, seja na ciência, seja na igreja, seja na filosofia. Enfim, o que eu estou querendo dizer todos esses erros vão ser cometidos. A gente não pode
fechar os olhos para eles. Só que a gente, olhando para esses erros, a gente tem que falar, realmente, essas pessoas erraram, foram injustas, devem ser condenadas. Mas a instituição como um todo não tem nada a ver com o erro dessa pessoa. Talvez o que essa pessoa fez, pode falar assim, vai manchar, vai macular a instituição. Eu acho que é inevitável, sim, vai fazer isso. Só que lembrar que não foi a instituição que fez aquele ato, foi a pessoa que estava ocupando aquele cargo, entendeu? Não é que eu acho que ela não tem que ser julgada e que deva ser defendida. Mas, por exemplo, então o Bolsonaro, vamos supor, fez algo atroz. Ele tem que ser julgado. Mas não é porque um político fez algo de errado que a política deve ser condenada, entendeu? Mas é isso que eu quis dizer. Ok, Mr. Palestra. Então tá bom. Mas eu concordo com você, às vezes não tem como fugir. Qual que era agora? Entre vésperas e completas? Apostas completas. Tá. Resuminho aqui fala, onde, quase por acaso, Guilherme descobre se entrar no infinito. É que antes eu acho que tem um, tem não, Carol? Um curtinho. Antes da gente começar o Apostas Completas, eu só queria... Tem mesmo. Desculpa, gente. Eu pulei. Entre Pode vésperas falar, e completas. Um pouco antes do capítulo acabar, daquele último, depois daquela frase da abadia, não sei o que, e tal, tem uma frase que o Guilherme fala pro Adson, meio que criticando os beneditinos, que eu acho que é uma resposta possível, né? Ele fala assim, vós não sois simples, nem filho de simples. Se vos surge um camponês, talvez acolheis. Mas vi ontem, não hesitais em entregá-lo ao braço secular, mas um dos vossos, não, é preciso encobrir. A Bonnie é capaz de minha letra é complicada, de individuar o desgraçado e apunhalá-lo na cripta do tesouro e distribuir os despojos por seus relicários, contanto que a honra da abadia fique a salvo. Só, tipo assim, de um jeito mais forte, falando a mesma coisa que tinha sido. E a Carol ficou brava comigo, porque ela acha que eu falo muito. Não, eu acho, mas é vésperas e completa. Tá, só faz um resuminho, porque eu acho que ninguém marcou nada. Onde brevemente se não nem lembro. Não adianta, né? Ai. Acho que é quando o Jorge some, eles descobrem que o Jorge some e o Abade também, não é? Eu acho que é aqui, se eu não estou enganado. Ou eu estou muito louco. Não, acho que o Jorge some e o Abade ainda não sumiu, né? E aí o Abade fala pro pessoal ir procurar o Jorge, é isso? Aí eu li isso faz muito tempo, gente. Muito tempo eu li. Você acredita que a Bonnie lembra realmente? Eu acho que é isso. Então o Jorge desapareceu, o Abade tá querendo encontrá-lo, né? E é isso. Nesse momento que o Guilherme e o Atos dão aquela escapada pra meio que acabar de tornar o crime. E é importante falar que depois daquela Lucas, conversa, seu microfone tá meio ruim, não tô te escutando direito. Tá me ouvindo agora? Muito melhor. É que eu tava deitado em cima, provavelmente. É importante te lembrar, né, pra quem tá ouvindo, que depois dessa conversa que o Guilherme teve com o Abade, ele foi proibido de continuar as investigações. O Abade mandou ele embora logo no próximo dia. Então ele tá proibido de fazer perguntas, aquela liberdade que o Abade tinha dado no início para ele retirou totalmente. Interessante. São apostas completas. Que vai, depois vão descobrir qual que é o segredo, né? Ali do Finis África, como que faz para entrar através do espelho ali. Eu só não entendi direito como que eles deduziram. Se vocês quiserem falar, às vezes tem alguma coisa a ver com a tradução, porque eu acho que a descoberta tem muito a ver com a linguagem. Mas eles descobrem que é só ir lá no espelho, e aí vai ter uma frase escrita ali, e aí eles apertam 2 letras, e aí abre um mecanismo, né, da porta ali, para eles poderem entrar no Finis África. E o capítulo acaba assim, e um dia... Pode falar, Ferdinando. Pode falar. Eu acho que o dia acaba assim também, era só falar isso, né? É o último capítulo do dia. Sabe aqueles exercícios de vestibular, de ambiguidade? Tem lá uma frase pra você falar os múltiplos sentidos que pode ter. Eles basicamente fizeram a mesma coisa, só que em latim. Que era, tipo, um erro de declinação do latim mudava o sentido da frase, e aí eles descobriram aquilo por conta de um erro do Salvatore, que sem querer o Adson menciona pro Guilherme, e ele fala, meu Deus, não é do 4, é o 4, ou sei lá, não é o 4, é do 4, e aí resolve tudo. Mas eu não entendi. Eu também não entendi muito bem, mas é isso mesmo que você falou. A Carol abriu aqui na página. Não significa o primeiro e o sétimo dos 4, mas do 4, da palavra 4. Eu achei que fosse letra. Não, só tem 6 letras. Entendeu?
não é o sétimo dos 4, é o sétimo da palavra 4. Então é a sétima letra. Não tem como. Não tem como. Não entendi também. Virei a Nazaré das lógicas agora. Não, mas às vezes, como que é 4 em latim? Não é 4? Quator. Aqui, 4. É o... Não. Eu acho que era isso mesmo. É o R. Você tinha que apertar, então, é a primeira e a sétima letra. O Q e o R. Na verdade, a primeira e a última. Que foi o que o Venâncio tinha deixado de pista, né? Legal demais, né? Carol matou a charada aqui. Bom demais, Kel. Então, bora passar pro sétimo dia, fechar essa história, que só são 2 capítulos. Não, era só pra finalizar. Tá. O Guilherme e o Atos vão pra biblioteca pra tentar abrir a sala. E é isso. Aí, o sexto dia termina com eles entrando, né? E no Finizaf ou na biblioteca? No Finizaf. Não, no Finizaf. Eu lembro que eu parei de ler o sexto dia e falei, puta merda, chegou Justo a hora. agora. Aí eu tive que parar de ler. Eu também. Não, eu li. Eu só passei a página. Eu não. Eu tava. Eu segurei aquele spoiler do Jorge a leitura toda. Eu tava indo dormir. A Carol tava, tipo, um pouquinho na minha frente. Ela tinha terminado o sexto dia. Leu essa primeira página do sétimo, enquanto eu ainda tava no meio do sexto dia lendo. Ela falou: Fer, eu descobri quem é. É o Jorge. Eu falei, e o Abade, porque o Abade morreu. E eu não sabia que o Abade morria. Então ela me deu um spoiler. E eu não dei spoiler pra ela. Anotem aí. E eu não me vinguei, tá? Não me vinguei. Porque eu terminei o livro antes dela e não contei nada que acontece. Tá vendo? Eu contei que o Guilherme morre, mas todos os homens morrem. Mas eu contei sem querer. Ai, bom demais. Ai, que bom. A pessoa que você mais confia vai fazer um negócio desse. Mas há controvérsia sobre o seu spoiler também, né, Fer? Não, mas eu falei assim, eu não vou falar quando, não vou falar como, mas um dia o Guilherme morre, entendeu? Então não é spoiler. Não, mas o spoiler que parece falou que tem controvérsias é que tinha um asterisco lá e você continuou lendo, hein? Você foi avisado. Não, mas no meu não tem asterisco. Nisso aí eu sou igual São Tomé, só acredito vendo. Ai. Isso tá bom. Mas então eles entram no Finizáfrica. E aí a gente chega no sétimo dia. Tá. Então o sexto dia vai acabar com isso, né? Eles entrando ali no Finizáfrica e o Humberto Eco sempre deixa o último capítulo do último dia como clímax, né? Aí você fica curioso pra ler o sétimo dia. O cliffhanger. Pra saber, tipo, quem que tá no Finizáfrica esperando eles ali, né? O que é esse Finizáfrica? Então, quem está lá é o Jorge, gente. Que a gente já falou várias vezes. A gente não aguentou. Tá o Jorge, na verdade, e o livro em cima da... E que livro que é? Que livro que é, Carolina? O Livro Perdido da Poé. Cara, eu achei genial. Porque, assim... O inimigo do livro é o filósofo. O inimigo do livro é o filósofo. A que ponto chegamos? Sim. Eu achei genial, porque eu ficava pensando o tempo todo, durante a obra, que ele vai colocar como livro, qual o segredo que ele vai colocar, que seja tão bombástico assim. E foi muito bom essa conclusão. Só lendo mesmo pra vocês saberem, gente. A melhor parte é que eu não achei tão bombástico assim. Nossa, eu tava esperando um negócio do outro mundo, gente. A justificativa que ele dá, eu não sei se alguém grifou essa parte, e eu não grifei porque tava tentando encontrar aqui. É que, tipo assim, a partir do momento que o filósofo exalta o riso e fala que o riso é uma coisa natural, não só qualquer pessoa simples, o filósofo faz isso, você pode rir de qualquer coisa. Isso te permite rir, inclusive, das escrituras, entendeu? Dos textos sagrados. Só pra complementar o que ela falando, que eu acho que não ficou claro com o comentário da Carol, é que, tipo assim, realmente o que foi revelado não é uma coisa, assim, bombástica, teoricamente, mas é genial, sabe? Tipo assim, ele tem que colocar, porque todo mundo vai ficar esperando uma coisa bombástica. E qualquer coisa que ele colocasse, a gente ia falar, só isso. Mas a hora que ele coloca o livro perdido, toda essa explicação e tudo mais, é tipo assim, um truque que eu achei genial, mas não bombástico, mas genial. É que é uma inversão de valores, né? Porque todo mundo exalta a tragédia. E aí, um livro que vai falar e comentar a comédia e valorizar o riso, sabe? Eu acho que é como se fosse uma quebra de padrão muito grande para aquela época. E a gente sabe que o domínio ideológico ele é muito significativo para o domínio político. Muita gente vence a eleição por conta de domínio ideológico. Muita gente chega a poder por conta de domínio ideológico. Então,
Então, é o que o Fernando falou. Eu marquei um trecho que talvez dá para exemplificar, né? Que fala assim: cada uma das palavras do filósofo, sobre as quais agora até os santos e os pontífices juravam, viravam de cabeça para baixo a imagem do mundo. Mas ele não chegou a virar de cabeça para baixo a imagem de Deus. Se este livro se tornasse matéria de livre interpretação, teríamos ultrapassado o último limite. Então ele está falando assim: olha, se as pessoas lessem esse livro aqui, tudo bem, ele já inverteu todo mundo. Antes a gente falava que o mundo era criado por Deus, aí ele foi lá, estudou as regras da física e definiu que não é bem assim, que não existe talvez essa criação divina, né? Ou pode até existir uma criação divina, mas que ela não aconteceu nos moldes como estão nos textos sagrados hebraicos, vamos colocar assim, né? Porque a igreja, a tradição seria essa. E na Grécia não seria isso, né? Mas enfim, o Aristóteles então ele estudaria uma forma que virou o mundo teológico de cabeça para baixo, né? Nessa questão da criação e vários outros quesitos. E aí, se você permite com que as pessoas riam, né? Com que as pessoas enxerguem a igreja de uma forma sem medo, vamos colocar assim, sem temor, a igreja perderia o respeito, sabe? Perderia o domínio ideológico, porque as pessoas enxergariam que elas precisavam temer, que elas precisavam da igreja, elas por si só se bastavam. Eu entendo um pouco assim. E aí, se bastando, qual que seria a função de domínio da igreja, sabe? Ela ruiria. Então, ultrapassaria esse último limite que ele coloca aqui no texto. Uma coisa que eu acho engraçada é que, tipo assim, não é engraçado, mas o autor é muito bom, porque assim, tem um motivo para ser o segundo livro da Poética. Primeiro que é um livro perdido, então tem toda essa história de, pegou fogo, se perdeu aí justamente nessa abadia. Segundo que encaixa muito bem na história, com a crítica que ele quer fazer e tudo mais. Mas é interessante pensar que do jeito que ele escreve, poderia ter sido qualquer livro. Ele poderia ter escrito qualquer livro. Porque, tipo assim, o Jorge só pôs o veneno nesse livro por conta da discussão que surgiu dias atrás, antes de começar a história. E aí ele descobriu que as pessoas queriam ter acesso a esse livro e ele colocou o veneno justamente nele. Se tivesse surgido uma discussão sobre qualquer outro livro, qualquer outro assunto proibido, e qualquer outro livro dentro do Finis África, ele poderia ter feito exatamente a mesma coisa, sabe? A justificativa ia ser outra. Talvez ele não ia falar do O Filósofo, da comédia, ele ia falar de outra coisa, mas ele ia achar uma justificativa, e se ele quisesse ele poderia ter posto o veneno também. Então eu acho que é muito legal do jeito que a história funciona, não é uma escolha ao acaso, mas do jeito que o autor escreveu, ele poderia ter feito qualquer, assim, uma gama incontável de escolhas sobre qual seria o último livro. Mas assim, é muito bom. É muito boa a escolha que ele faz, eu acho. O que mais vocês têm? Eu acho que é isso, né? Eu acho que é muito feliz. A minha outra marcação tem a ver com isso também. Quando ele fala que então seria transformado em operação do intelecto aquilo que no gesto do aldeão ainda é, felizmente, operação do ventre. Então ele falando, né, desse processo do que é sentimental, do que é do ventre, né, vamos colocar assim, do que é dionisíaco, passando a ser legítimo e passando a ser bom, ao invés de ser algo pecaminoso, maléfico, que deve ser evitado. E a partir do momento que você inverte esses valores, né, coloca algo que é do ventre, que deveria ser menosprezado, deveria ser deixado em segundo plano para ser colocado em primeiro plano, as mentes, então, trabalhariam de uma maneira diferente e não, acho que, submeteriam àquela ordem que a igreja queria que elas se submetessem, né? Então isso é muito interessante. O palestra que gosta bastante de alegoria, a alegoria aí tá pronta, né? Ele escreve filósofo com F maiúsculo, sendo que o Aristóteles foi o primeiro cientista, e ele coloca que cada livro daquele homem destruiu uma parte da sabedoria que a cristandade acumulada no decorrer dos séculos, como a ciência aquilo que destrói a fé, destrói qualquer crença católica, para mim. Não só aquilo que não daria para colocar num filme, por exemplo. A grafia, o F maiúsculo, diz tudo o não dito. Vocês concordam? Sim, eu acho que é o que muita gente fala, por exemplo, de ler poesia, né? E você vai ler uma poesia traduzida? Será que vale a pena? Porque, tipo, não vale. Na poesia você vai... Cada palavra ali, da língua que foi usada, tem um porquê, sabe? E na tradução se perde, não tem como. Então tem toda essa questão, né? De cada palavra ter um significado, ter algo que vai dar forma estrutural para o texto, e aí você perde todas essas nuances quando se traduz o texto, né? Mas, enfim, a gente não consegue ler todas as línguas do mundo, então, de vez em quando tem que ser traduzido mesmo.
Mas é isso. Vocês querem comentar um pouquinho mais sobre porquê do livro? Eu acho que essa questão de inverter os valores, Fernando, quando a gente estava discutindo sobre o Lolita, falava muito do Nietzsche, e tem essa questão, né? Porque ele coloca em xeque os valores que foram sendo construídos ao longo da modernidade, ao longo da história da humanidade, por conta que ele vai fazer essa genealogia, né? Para ver como que os valores foram se estabelecendo na história. E aí vai colocar em xeque justamente isso, né? Aquilo que era menosprezado, que seria talvez o espírito dionisíaco, do riso, da exaltação, do excesso, versus o espírito comedido, equilibrado, racional, apolíneo, né? E aqui a igreja está tentando justamente falar assim, olha, a gente não pode perder nunca essa verdade, né? Isso precisa ser um dogma. A gente não pode inverter as coisas, a gente não pode achar que ser excessivo, ser do ventre, ser risonho demais, é algo benéfico. Isso tem que ser considerado taxativamente como pecaminoso, senão a ordem vai desandar. Mas eu acho que é isso. Acho que aquela questão que a Carol levantou é interessante. Se vocês não quiserem falar sobre mais nada, eu acho que a gente pode passar para ela. Só queria, rapidinho aqui, eu achei o trecho que ele tá falando assim: a arte da irrisão, se um dia alguém pudesse dizer e ser escutado, eu rio-me da encarnação, então não teríamos armas para deter a blasfêmia, porque conclamaria as forças obscuras da matéria corporal, as que se afirmam no peito, no peido e no arroto, e o arroto e o peido arrogariam a si o direito que é só do espírito de soprar onde quer. Então, essa inversão da função do rio. Sim, mas eu achei que você ia comentar rapidinho sobre isso. A Carol quer falar um negocinho, calma lá que eu tinha mutado o microfone. Não, achei que o mais legal é o Jorge rindo quando ele tá comendo as páginas. Nossa, Lucas, você deitou de novo no microfone. Agora tá melhor. Mas essa cena pra mim é impagável. Voltou, Lucas. Fica de pé, fica do jeito que... Mas agora eu tô normal. Fala igual gente. Peraí, tá me ouvindo? Agora tá melhor. Que foi a primeira vez que ele riu, né? Sim. Talvez, Nossa, né? Às muito... vezes ele riu quando era criança. Mas, tipo, sei lá. Inspiração do Fernando. Oi? Não, nada não. Você tem alguma discussão para levantar sobre isso ou posso puxar uma pergunta? Eu queria puxar aquela pergunta que o Fernando fez lá atrás. Se o Jorge é realmente o culpado, já que nenhum assassinato derivou de fato das mãos dele. E aí, vocês concluíram? Quero ouvir vocês antes. Eu acho que, sendo assassino ou não, ele é uma pessoa ruim. Porque você percebe que ele não tá ligando pra vida dos outros. Ele não mata diretamente, mas não faz nada pra impedir a morte. Então, assim, não, é uma morte que indireta. Não. É tipo assim, ó, é óbvio que a intenção, o dolo, ele tinha de matar a pessoa. Eu também acho. Mas, tipo assim, tem um nexo causal dele ter colocado. Mas, assim, é um negócio que ele não diretamente, ele... Mas ele foi acompanhando as pessoas, buscando saber mais sobre. E conforme ele foi acompanhando, ele estava percebendo que as pessoas estavam indo atrás do livro, que elas iam chegar até ele e iam morrer. E ele não fez nada para impedir. A resposta fácil de jurista é falar da teoria da imputação objetiva, do Roxin. Que ele fala assim, que para você resolver esses casos onde você tem dolo e tem nexo causal, mas você não sabe se a pessoa é culpada ou não, você usa a teoria do risco, que é se a gente na sociedade tem riscos aceitáveis e não aceitáveis. Então, por exemplo, sei lá, eu quero que meu tio morra. Eu compro uma passagem de avião pro meu tio. Ele entra no avião, o avião cai. Eu sou culpado pela morte dele? Não, porque tem nexo causal, tem dolo, mas sei lá, eu não causei um risco não aceitável. Qualquer um que entra no avião está sujeito a esse risco. Mas se colocar um veneno num livro, é um risco inaceitável. Todo mundo concorda, eu acho. Uhum. Ainda mais que sabe que as pessoas vão buscar aquele livro e ler. E ele guardou o veneno bem guardado justamente para usar no momento que ele soubesse que seria necessário, assim. E eu até marquei uma frase no final que abre outra brecha para outra discussão, mas que também pode responder um pouco disso, que ele fala assim: este livro teria justificado a ideia de que a língua do simples é portadora de alguma sabedoria. Era preciso impedir isso. Foi o que eu fiz. Então, ele fala que fez. A ação foi dele, sabe? Quando ele fala, era preciso impedir, eu fui lá e impedi, sabe? Mesmo que para isso eu precisasse matar, mesmo que para isso que eu precisava usar as pessoas e convencê-las de que o livro era importante, elas fossem buscar o livro e aí com o livro elas se envenenassem.
E aí ele ainda fala, tu dizes que sou o diabo. Não é verdade, eu fui a mão de Deus. Então aqui tem todas essas discussões, né, de que ele realmente desejava que o livro não fosse pego, de que ele realmente queria que as pessoas que tentassem fazer isso morressem. Ele não nega que fez, na verdade ele fala que foi o que fiz. E ainda tem outras questões, né, que ele fala que do livro, né, que a sabedoria do simples seria exaltada e isso não pode ser feito, segundo ele. Então, isso daria força, né, para que as pessoas comuns soubessem que elas também podem pensar por si mesmas. Então, o livro daria autonomia, e eu acho que isso aqui é muito perigoso, né, para manutenção de domínio ideológico. E ele ainda fala, eu fui a mão de Deus. Ele olhando para si, ele acha que ele foi... as mortes que ele cometeu foram justificáveis, como as mortes que a Igreja Católica provocou durante algum tempo, que outras instituições também provocaram, né? Os médicos nazistas, não vamos esquecer, com os experimentos que eles faziam. Falar, olha, eu fui a mão de Deus, porque eu fiz experimentos, eu poderia, com esses experimentos, achar coisas que poderiam salvar milhares de pessoas. Então, você me chama de diabo, mas, na verdade, eu sou o salvador de todo mundo aqui. Então, tem toda essa questão, né? Eu gosto muito desse diálogo, porque tem frases muito complexas e muita coisa legal para discutir ao mesmo tempo. Alô? Fico até sem palavras depois desse discurso do palestra. Mas o livro é muito bom mesmo, gente. Não tem como, né? Mas eu gostei só bastante também. Muito. Tipo, é um livro gostoso de ler. Tipo assim, não uma leitura tão difícil. Tem um capítulo ou outro que é mais complicado. E com várias nuances. Sim. Alguém tem mais alguma coisa pra falar do encontro do Jorge e do Não, eu só Guilherme? queria falar que eu também a gente acho pode ir que pro fogo. Tem a intenção também que ele é realmente culpado, igual a gente estava comentando aqui, porque quando ele passa o livro pro Guilherme ler, ele queria ali matar ele, né? Ele, tipo assim, ali era um momento que ele poderia impedir uma morte de acontecer, mas ele queria que acontecesse. Mas aí o Guilherme usa a luva e faz com que essa morte não aconteça, né? Que ele não morra. Então o Jorge realmente ele é o culpado, na minha opinião. Então é isso. Tem. O Lucas tá certo. Tem algumas nuances aí, se o Fernando, a Carol ou o Lucas, vocês que discutem melhor o enredo do que eu, quiserem falar como que foi acontecendo as mortes, tipo, bem rapidinho, não sei, se vocês acham necessário. E eu tenho só mais uma questão para levantar dessa primeira parte do sétimo dia, né, que são só duas partes. Quando ele fala assim, aliás, eu diria que a presença dele nos é preciosa, está inscrita no desígnio de Deus, porque seu pecado incita nossa virtude, sua blasfêmia encoraja nosso canto de louvor, sua penitência, desregrada, regra nosso gosto pelo sacrifício, sua impiedade faz resplandecer nossa piedade. Assim como o príncipe das trevas, com sua rebelião e seu desespero, foi necessário para que melhor refulgisse a glória de Deus. É aquela coisa, a pessoa, para ela se sentir bem, ela precisa de alguém que se sinta pior do que ela, né? Então, você levantar esse questionamento, que para existir o céu, precisa existir o inferno. Para existir alguém que tenha piedade, precisa existir alguém que não tenha piedade. Para você fazer a comparação e tirar suas conclusões dali. Lembro, só para terminar meu comentário, eu lembro que eu acho que é no Brás Cubas, que ele fala que ele usa uma bota que aperta muito ele. E aquilo dá uma sensação de angústia, de talvez dor muito profunda, muita tristeza. E aí quando ele chega em casa e tira a bota, ele consegue sentir o prazer da alegria. E aí é justamente esse o recado, né? De que a gente só consegue sentir algo quando se opõe a outro algo que a gente sentiu primeiro, talvez. Ou o conjunto de ideias. Mas enfim, o povo tá congelando. Duvido, porque Ribeirão Preto é a Califórnia brasileira. Mas estamos aí. Tá muito frio. Aqui vai fazer 4 graus. Não tá fazendo frio aí não, palestra? Tá frio também. Mas tá amanhecendo bem frio. Enfim, tá difícil. Nossa, tá ficando frio o dia inteiro. Nesse momento eu estou embaixo de 2 cobertores. Nesse momento, Carol tá passando frio aqui do meu lado. Sem Então, cobertores. Eu já queria ir pro incêndio. Então pode ir. Eu só acho que seria interessante. A Carol tá vendo um negócio aqui que ela fez. Desculpa, gente. Ela já cansou da gravação e tá no Facebook. Nossa. Carol sussurra. Dedurei. Então, sobre as mortes, eu não vou lembrar certinho pra falar. Se alguém quiser falar. Eu lembro de algumas, mas é sobre as mortes, tipo, de como realmente aconteceu. Tipo,
aquele lance tipo, o outro levou ele pra Tina do Sangue, eu não lembro se foi certo. O Adelmo se matou. Então, mas por quê, né? Não, por conta do que o Malaquias e o Berengar faziam ele fazer, né? Tipo assim, dá a entender que ele não queria, entre aspas, vender o corpo, mas como ele queria conhecimento, ele fazia. E aí, por conta do arrependimento... E talvez o Jorge tenha falado alguma coisa muito pesada pra ele, de novo, induzindo ele ao suicídio, né? Mas aí, esse é o Adelmo. O Venâncio, que é o próximo, envenenado, tenta tomar água na cozinha, morre na cozinha. Aí, se não me engano, até o Remígio tinha visto ele lá, mas o Berengar coloca ele na tina de sangue. E aí ele usa um pano com sangue pra se limpar. E aí esse pano é encontrado na cela dele, né, depois. Aí, o único que eu não lembro direito como morre é o Berengar, porque ele parece que ele tá com um livro, ele tá envenenado também. Não, ele não tá envenenado, né? Mas ele tinha convulsões, então. Foi na banheira. Na banheira. Ele foi lá pra... Relaxar. Uhum. Tava com o livro. Eu acho que ele leu e morreu lá. Ele morreu afogado, não foi? Então, eu acho que ele tem uma convulsão, que ele tinha mesmo, e morre lá. Eu acho que não foi por causa da convulsão, não. Eu acho que ele ingeriu parte do veneno. Ele Começou tava com a o dedo passar negro, mal na né? banheira. É isso aí. E... Então, é isso aí. O Venâncio, ele teve problema com veneno e tentou tomar um copo d'água. O Berengário teve problema com veneno e falou, vou tomar um banho e vai que resolve. E os dois morreram de uma forma ou de outra, né? Aí depois do Berengário, quem que vem? É o Severino? Severino. Que é o Malaquias que mata Severino. ele. O Malaquias mata ele pensando que o Severino tinha contado o segredo dele, que o Severino provavelmente sabia, né? E o Severino deixou ele entrar porque o Malaquias ia toda semana buscar as ervas pra colocar na biblioteca. Depois é o próprio Malaquias, que pelo jeito, pela primeira vez ele nunca, o Jorge sempre controlou muito bem ele nunca tinha lido nada do Scriptorium, mas parece que dessa vez ele quis ler o livro que tinha obrigado ele a matar uma pessoa, que era o Severino. E aí ele morre. E depois é o Abade, que o Jorge induz ele a entrar por uma entrada na biblioteca, que o Jorge conseguia fechar por dentro, e ele fecha, e provavelmente ele já estava morto, mas além dele estar lá num lugar preso sem oxigênio, ainda tem um incêndio que cozinha ele ele fica tipo num forno, né? São essas mortes, basicamente. E tem as mortes indiretas também, né? Desculpa aí, mas o Remígio, o Salvatore e a menina, culpa do Jorge também. Jorge não dá mal. Basicamente é isso as mortes. E aí, no meio da confusão toda que eles estão, tipo assim, o Guilherme foi juvenil, né? Ele tá lendo lá o livro, aí o Jorge tenta pegar o livro de novo, ele simplesmente deixa. Aí o Jorge começa a destruir o livro. Aí eles ficam numa briga lá pela biblioteca, porque o Jorge sem querer não, né? Ele apaga a luz deles, e como ele é cego, ele consegue andar muito melhor no escuro. E aí no meio de uma briga lá, eles conseguem acender outra lâmpada, só que aí o óleo e o fogo caem em cima. O Jorge empurra. De outros livros. Empurra a lamparina. E ela cai em cima eu não sei se foi um livro, se foi uma pilha de livros. E aí começa a pegar fogo. Em tudo. E a biblioteca inteira pega fogo. E aí, antes de encerrar minha fala e passar pro próximo, o Adson faz um comentário que é muito legal e eu acho que é muito profundo. A biblioteca fora condenada por sua própria impenetrabilidade, pelo mistério que a protegia, pela exiguidade de seus acessos. A igreja, aberta maternalmente a todos na hora da prece, estava aberta a todos na hora do socorro. É muito bonito, né? Pensei que tinha caído a ligação. Não, estamos aqui. Eu também marquei essa frase, eu achei ela muito bonita. Você quer comentar, Lucas? Pode falar. É engraçado, né, esse final do fogo, porque todo mundo queria, tava lá para buscar o conhecimento, mesmo assim ninguém tinha acesso à biblioteca, e no final a impenetrabilidade da biblioteca fez com que a abadia toda fosse queimada, né? Vocês acham que esse incêndio da abadia, toda essa destruição, no fim o Jorge foi um vencedor? Ai, gente, que pesado. Ele foi, na visão até inclusive do Guilherme. O Guilherme fala assim: Jorge cumpriu uma obra diabólica porque amava tão lubriamente a sua verdade a ponto de ousar tudo para destruir a mentira. Então, tipo assim, o que ele fez desculpa eu estar lendo igual uma pessoa com dificuldades de leitura, mas é que minha letra é muito feia e eu tô lendo minhas anotações. Então, eu me confundo aqui com a minha própria letra. Mas é tipo assim, o que o Jorge fez de comer o livro é o mesmo que ele fez de queimar a biblioteca toda, sabe? E eu achei, inclusive,
o próprio riso dele é meio que assim, ó, eu já tive a oportunidade de ler tudo isso. Eu já memorizei as obras mais importantes, mas tudo isso aqui vai morrer comigo e ninguém mais vai ter acesso a esse conhecimento. As verdades e as mentiras. Porque na verdade ele matou todo mundo que leu, se matou, né? E acabou com todo o conhecimento que a abadia, além de ter na biblioteca, tudo que ela também produziu, porque eles perderam todos os trabalhos das cópias dos monges, eles perderam a história da abadia. Eles perderam a abadia também, né? Não, tô falando assim, mas excluiu ela do mapa. Porque assim, se tivesse deixado traços, porque também, na verdade, assim, que eu queria dizer, antigamente, não lembro que época que tá, 1300 e pouco. Notícia não corria tão rápido assim, né? Você não tinha jornal pra falar 5 minutos depois que o negócio tinha pegado fogo. Como não deixou vestígio, ela meio que realmente foi excluída da história. O que eu acho interessante realmente. O que eu acho interessante, que eu e o Fernando até já discutimos isso, no mundo da escrita, o Martin Putner coloca que o Sócrates era contra a escrita dos textos dele, né? E aí, para justificar isso, ele vai contar uma história de um mito egípcio que ele inventa ali, ou que ele conta, não sei, porque eu não sei da veracidade, ele não fala no livro, que o deus da escrita chegou para um rei egípcio e falou assim, olha, eu tô te oferecendo a escrita, com ela vocês vão conseguir pensar melhor, memorizar melhor, então aceite a escrita. E aí o rei egípcio vira assim para ele, não, obrigado. E aí ele fala, né, por que ele não aceita? Ele fala que, na verdade, se ele aceitasse a escrita, as pessoas deixariam de memorizar as coisas para confiar no papel. Então, para que eu vou memorizar sendo que está no papel? Então, não precisa, sabe? Então, elas perderiam essa capacidade de pensamento, de memorização, de raciocínio. Por isso que ele nega. Aí, com o Google, né, é a mesma coisa hoje. Para que eu vou decorar isso, sendo que eu posso rapidinho digitar no meu celular e aparece ali no Google a informação. Eu acho o artigo e aí eu já tenho a informação lendo o resumo do artigo. E aí, na biblioteca, me parece que aconteceu um pouco disso, né? Eu vi isso na hora que pegou fogo. A gente confiou demais no poder do instrumento, que era o papel, que era a escrita. Na hora que a biblioteca pega fogo, nada mais resta. Porque aquilo que é material, as pessoas podem tirar da gente. Mas agora aquilo que a gente memoriza, que está na nossa cabeça, elas só tiram da gente se nos apagarem, né? Eu acho que tem uma... Acho que é no 15 da Raquel de Queiroz que ela falou uma frase assim, seu porrete pode... Eu não sei se é no 15 não, gente. Me perdoe se estiver errado. Mas é uma frase assim, seu porrete pode quebrar, sei lá, meus rostos, minha cara, mas ele não quebra minha opinião. Então, o Malaquias poderia ter torrado fogo ali tudo, mas o que tá na cabeça do Guilherme, se o Guilherme tivesse lido o livro, pena que ele não conseguiu ler, né? Mas se ele tivesse lido o livro, e tivesse na cabeça dele, e ele não tivesse, confiado no papel, ele saberia e talvez poderia transcrever depois. Mas eu sei, é muita informação para não usar um instrumento para a gente registrar. Não dá para uma cabeça humana saber tudo de tudo. Então, sim, a escrita é super importante, super válida e a gente precisa dela. Estou falando que, como isso também pode ser vulnerável em alguns casos, né? Foi o que aconteceu na abadia. Tudo pegou fogo, tudo desapareceu no ar. Então, era isso. A questão que a Carol falou também, eu acho que a gente precisa voltar a discutir, mas era só isso. Qual que era a questão que a Carol falou, que eu tô meio perdido? Nem ela está sabendo aqui. Eu só queria comentar que se eles tivessem Kindle, todos os arquivos estariam salvos numa nuvem. Não teria perdido nada. Acho que a Carol falou, por exemplo, se o Jorge sabia que o livro era tão perigoso, por que ele não queimou desde o início? Eu só queria ler uma frase antes disso, a gente fechar talvez com essa discussão. Peraí, um minutinho. Que ele fala assim, cadê? Jorge temia o segundo livro de Aristóteles porque este talvez ensinasse de fato a deformar o rosto da verdade, a fim de não nos tornarmos escravos de nossos fantasmas. Essa frase aqui eu achei ela genial. Talvez a tarefa de quem ama os homens seja fazer rir da verdade, fazer rir a verdade, porque a única verdade é aprendermos a nos libertar da paixão insana pela verdade. Acho isso aqui genial, porque a única verdade é aprendermos a nos libertar da paixão insana pela verdade. Conhecereis a verdade e ela nos libertará. Saca, né? Bolsonaro. Então, é justamente isso. Quando eu falo assim, a única verdade seria a gente aprender a nos libertar dessa nefasta busca pela verdade, justamente isso. Não buscar... Não existem verdades absolutas. Também, mas não buscar cegamente algo que não existe, sabe? E querer que aquilo exista a todo custo. Eu acho que
Isso é importante. E eu achei essa frase, assim, muito foda. Opa, desculpa. Mas palestra, a cloroquina existe. Ai, gente, não vamos entrar nesse mérito. Alguém tem mais algum comentário pra fazer? Eu queria falar um negócio. Pode falar que eu acho que não. Acho que a gente podia só encerrar mesmo falando aquilo que eu tinha sugerido. Eu acho que é que vocês perguntaram. Na verdade, eu perguntei, né? Eu tô respondendo a minha pergunta. A questão de por que ele não botou fogo. É o mesmo motivo do Remígio não ter queimado as cartas, né? Basicamente. Assim, ele nutria um afeto especial pelo livro, de certa forma. Uhum. Era o livro que era a antítese perfeita pra tese dele. Uhum. Ou talvez a tese da antítese dele. Ó, uma coisa, pessoal. Eu ia propor que antes da gente encerrar, ao invés da gente discutir quem que é o assassino, já que não tem como mais, discutir por que chamou o nome da Rosa. Ninguém sabe. Ninguém entendeu. A gente precisa ler o pós-fácil pra entender. Eu tenho, assim, aquela última frase em latim... Eu tenho um esboço de ideia, que a tradução eu fui olhar e é basicamente assim: a rosa de ontem mantém seu nome, mas nós temos apenas um nome vazio. Então é tipo assim, que as coisas do passado, elas estão no passado. Hoje é só um nome vazio, sabe? Não tem a essência. Faz sentido? E aí seria tipo assim, a biblioteca, a abadia, tudo isso que ele falou da abadia, aconteceu isso, que a abadia era tipo uma das maiores abadias da Idade Média, centro de riquezas que o abade mostra para ele, centro de negociações, o segundo livro da poética só tinha lá, mas pega fogo e não existe mais nada. Então, não sei, o que vocês acham? Eu não tenho nenhuma justificativa formada, mas gostei da sua teoria, achei boa. É engraçado que, eu não sei se o pós-fácil de vocês é o mesmo do meu, mas o meu abre assim, o título e o sentido. Então é tipo, eu acho que ele vai comentar tudo isso, por que chama o nome da Rosa e o sentido disso. Então... eu e o Fernando não temos pós-fácil. Que na verdade é o prefácio de vocês, eu acho, né? Não sei. Pelo que eu olhei aqui, a gente só tem a introdução. O da Carol, que é o livro físico da mesma edição que eu e o Lucas obtivemos por outros meios, ela tem um pós-fácil do próprio Humberto Eco. Então talvez seja esse que o meu livro tenha também. Que é tipo assim, que ele escreveu... Mas acho que é tipo assim, escrevendo o nome da Rosa. Esse é o título do pós-fácil. Sobre um livro intitulado O Nome da Rosa. Nossa, parece Lolita, sobre um livro intitulado Lolita. Não, o meu tá pós-escrito a um nome da Rosa. É do Humberto Eco? Se for, mata aí a dúvida. Não fala, mas eu acho que deve ser. Eu preciso fazer um meia-culpa aqui, porque eu acabei de ir na introdução, vi o asterisco, cliquei no asterisco, ele foi pra nota de rodapé que falava pra não ler. Só tem um argumento em minha defesa, é que eu não sei qual que é a página 16, porque minha paginação no celular é diferente. Então, mas eu podia não ter lido nada. Sim. Mas eu não vi naquele fatídico dia, daquele fatídico ano. Mas você não contou spoiler, no final quem deu spoiler pra você foi a Carol, né? Foi da Carol. Carol não vai participar da próxima discussão do livro, a gente vai substituir ela. Tô brincando. Gente, bravo. Vamos fechar então? Fechar, vamos só, né? Ok. Fechar não, né? Porque ainda tem uma discussão, né? Então no próximo encontro, no final de semana, provavelmente, né? Talvez. Vai ser a introdução, todos os textos extras do livro a gente vai ler. E o filme, pode ser? Pode ser. Então é isso, basicamente. A gente vai discutir... A gente não falou isso na apresentação, né? Mas basicamente sempre que a gente lê um livro que tem um filme decente, que foi feito e tal, a gente tem visto o filme também pra recapitular um pouco da história, ver um outro ponto de vista. Usa ele meio que um complemento de leitura, né? Não necessariamente uma outra obra autônoma. Interessante. É isso, mas então. É isso. Muito obrigado, gente. Bom frio pra vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, um abraço, boa noite. Tchau, ouvintes. Essa semana a gente vai ver se o Palestra vai conseguir usar o torrent sozinho. O que é torrent, Lucas? Eu não sei o que é. Eu não conheço esses meios aí. Eu tinha falado pra você encerrar a gravação, Fernando. Então, tchau.